Fala, meu povo, a paz de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria estejam com todos vocês. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa leitura da palavra, onde estamos lendo o livro de Jó, e sempre no finalzinho com uma reflexão, às vezes bem profunda, para entendermos exatamente o que o livro de Jó vem nos ensinar no capítulo do dia, né? Como eu falei para muitas pessoas, né, que me perguntaram, mas eu falei, não é pregação, não é formação, eu só estou lendo a Bíblia, né, a leitura da Bíblia, e eu escolhi o livro de Jó, que me veio no coração a história dele um pouquinho, e eu quis muito trazer. E busco na internet alguma coisa falando sobre o livro de Jó, né, aquele capítulo, e trago para nós aqui, que é primeiramente para mim, né, para entrar nos meus ouvidos, entender, né, viver. Depois eu passo compartilhando com todos vocês, porque nós temos que sim compartilhar a palavra de Deus com as pessoas, tá bom? Então é somente leitura da palavra, que é muito importante, que é o mais importante para nós, é a palavra de Deus. Amém? Então vamos para o capítulo 7 do livro de Jó. Antes, rezemos ao Espírito Santo, pedir que Ele nos ilumine a nossa mente, toda a nossa vida, pensamento, para que possamos entender corretamente. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendeis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livro de Jó, capítulo 7. A vida do homem sobre a terra é uma luta. Seus dias são como os dias de um mercenário. Como um escravo que suspira pela sombra, e o assalariado que espera seu saldo, assim também eu tive por sorte meses de sofrimento e noites de dor que me couberam por partilha. Apenas me deito e digo, quando chegará o dia? Logo me levanto, quando chegará a noite? E até a noite me farto de angústias. Minha carne se cobre de podridão e de imundície. Minha pele racha e supura. Meus dias passam mais depressa do que a lançadeira e se desvanecem sem deixar esperança. Lembra-te de que minha vida nada mais é do que um sopro, do que meus olhos não mais verão a felicidade. O olho que me via não mais me verá. O teu me procurará e já não existirei. A nuvem se dissipa e passa. Assim, quem desce à região dos mortos não subirá de novo. Não voltará mais à sua casa. Sua morada não mais o reconhecerá. E por isso, não reprimirei minha língua. Falarei na angústia do meu espírito. Queixar-me-ei na tristeza de minha alma. Porventura, sou eu, o mar ou um monstro marinho, para me ter exposto um guarda contra mim? Se eu disser, consolar-me-á o meu leito, e a minha cama me aliviará. Tu me aterrarás com sonhos, e me horrorizarás com visões. Preferiria ser estrangulado antes a morte do que meus tormentos. Sucumbo, deixo de viver para sempre. Deixa-me, pois, meus dias são apenas um sopro. O que é um homem para fazeres tanto caso dele, para te dignares, ocupar-te dele, para visitá-lo todas as manhãs e prová-lo a cada instante?
Quando cessarás de olhar para mim e deixarás que eu engula minha saliva? Se pequei, que mal te fiz, ó guarda dos homens? Por que me tomas por alvo e me tornei pesado a ti? Por que não toleras meu pecado e não apagas minha culpa? Eis que vou logo me deitar por terra. Tu me procurarás e já não existireis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E aqui, irmãos e irmãs, vamos para a nossa reflexão deste capítulo, para que possamos realmente entender aquilo que Jó tem para nós nesse momento, o porquê das palavras pesadas que aqui foram ditas, né? Vamos ver aqui no capítulo de Jó. O capítulo 7 do livro de Jó nos conduz ao interior da alma humana, quando ela está esmagada pelo sofrimento. Aqui não encontramos respostas fáceis, mas um grito sincero que atravessa a dor e sobe até Deus. E é a oração de alguém que não entende o que está vivendo, mas ainda assim se recusa a se afastar do Criador. Aqui alguns textos, alguns títulos e os textos. A experiência de uma existência pesada. Jó começa comparando a vida humana ao trabalho duro de um servo que guarda o fim do dia. Para ele, viver tornou-se um peso. Os dias são difíceis e as noites parecem intermináveis. Essa descrição revela algo profundo e humano. Quando a dor invade a vida, o tempo muda de ritmo. As horas se alongam, o descanso desaparece e a esperança parece cada vez mais distante. Jó não está apenas sofrendo fisicamente. Seu sofrimento é existencial. Ele sente que sua própria vida perdeu sentido. Essa experiência não é estranha à condição humana. Muitas pessoas passam por momentos em que viver parece mais sobreviver do que realmente viver. Segundo título, segundo tópico: a consciência da fragilidade da vida. Ao longo do capítulo, Jó percebe a brevidade da vida. Ele diz que seus dias passam rapidamente como um vento. Essa consciência da fragilidade da existência faz com que o sofrimento pareça ainda mais pesado. Quando a vida é curta, ao mesmo tempo marcada pela dor, surge a pergunta silenciosa: qual é o sentido de tudo isso? Essa pergunta atravessa toda a história humana. Jó se torna, nesse momento, a voz de todos os que já olharam para o céu, tentando entender por que a dor existe. Terceiro tópico: o clamor direto a Deus. Um dos aspectos mais impressionantes deste capítulo é que Jó decide falar diretamente com Deus. Ele não disfarça seus sentimentos. Ele não apresenta uma oração formal ou cuidadosamente elaborada. Em vez disso, ele abre sua alma com absoluta honestidade. Ele pergunta por que Deus o observa tão intensamente e por que parece tê-lo escolhido como alvo. Essas palavras podem parecer ousadas, mas revelam algo profundo. Jó ainda acredita que Deus está presente, mesmo em sua revolta e confusão. Ele não abandona o diálogo com Deus. A fé de Jó não é uma fé superficial, que existe apenas nos dias bons. É uma fé que luta, questiona e clama. Quarto tópico: o mistério da relação entre Deus e o ser humano. No meio de sua dor, Jó faz uma pergunta que atravessa séculos de reflexão espiritual. Que é o homem para que tanto
o estimes? Essa pergunta revela uma tensão profunda. Jó não entende por que Deus dá tanta atenção ao ser humano, especialmente quando essa atenção parece ser manifestar em forma de disciplina ou sofrimento. Mas, paradoxalmente, essa pergunta também revela a dignidade da existência humana. Se Deus presta atenção ao ser humano, então a vida não é insignificante. Mesmo na dor, o homem continua sendo alguém visto por Deus. Outro tópico: a espiritualidade da honestidade. Jó, no capítulo 7, nos ensina que a verdadeira espiritualidade não exige que escondamos nossas dores. Muitas vezes pensamos que precisamos falar com Deus apenas com palavras bonitas e cheias de fé. Jó mostra o contrário. Ele nos ensina que a fé autêntica também inclui lágrimas, perguntas e silêncio. Deus não rejeita o coração quebrantado. Outro tópico: uma lição para a jornada da vida. Este capítulo não resolve o problema do sofrimento. Ele não oferece explicações completas. Em vez disso, ele nos mostra algo ainda mais importante: a possibilidade de permanecer diante de Deus, mesmo quando não entendemos nada. A história de Jó nos lembra que a fé não significa sempre compreender os caminhos de Deus. Muitas vezes significa apenas continuar caminhando com Ele em meio ao mistério. E talvez essa seja uma das maiores lições espirituais do capítulo. Quando a dor parece insuportável e as respostas não chegam, ainda podemos falar com Deus. E às vezes, essa conversa, mesmo cheio de perguntas, já é o início da cura da alma. Amém. E que possamos ficar aqui com esse momento tão belo de Jó, desse capítulo 7, tão pesado na palavra de Deus, mas a reflexão vem nos mostrar que Deus está conosco sempre, quer estar conosco, e fazer como Jó, de não desistir de estar com Deus. Diálogo com o Senhor, sincero, com fé. Fale com o Senhor como Jó. Fale, explique para o Senhor, faça perguntas. Seja ousado no Espírito, para que Deus possa te ouvir e no seu coração poder te responder. Amém? Curta, compartilhe, evangelize, pois é sempre bom. Estamos e continuaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Salve Maria.